capítulo 12, versículo 12 ao versículo 23, diz assim. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira aos inimigos do Senhor, blasfeme, também o filho que nasceste certamente morrerás. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que o 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à vossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se levantou e se ungiu, mudou de vestido e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes? Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Então disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Porém eu fazê-la mais voltar. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Nesta tarde eu quero falar sobre a importância do quebrantamento para a igreja. Quando nós olhamos para este homem chamado Davi, desde criança nós conhecemos o Davi vencedor, o Davi segundo o homem, segundo o coração de Deus. Nós conhecemos, isso é muito comum a gente ver nas escolas dominicais ou nas salas das crianças, as crianças sendo ensinadas o Davi que venceu Golias, o Davi vencedor, o Davi guerreiro. Mas quando nós olhamos para este momento da vida de Davi, eu tenho para mim que este é o melhor momento da sua vida. Esta passagem que acabamos de ler é o divisor de águas da vida de Davi. Se Davi não agisse aqui como ele agiu, a sua biografia seria manchada. A sua biografia não seria de um homem que venceu Golias, um homem que era esquecido pelo seu pai, e um Deus manda um profeta ir até a casa dele para ungir. Este ato deste homem marcou a sua história. E quando nós falamos de quebrantamento, antes de falar propriamente nisto, eu disse que eu quero falar sobre a importância. Eu quero destacar esta palavra importância. Se vocês pararem e analisarem, esta palavra ela faz parte da nossa vida. A importância está relacionada ao viver do homem. Nós crescemos ouvindo isso. Eu, por exemplo, eu lembro que a minha mãe falava assim:
dê importância aos estudos, para que lá na frente você venha a ser alguém. Ou senão ela dizia assim: dê importância à escolha da pessoa que você vai escolher para passar o resto da sua vida com você. Ou senão a mãe falava assim para os filhos: dê importância à sua vida financeira. O que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer assim: não gaste mais do que daquilo que você ganha. Valorize a sua vida financeira. Quando eu falo para vocês assim, dê importância à sua saúde, eu estou querendo dizer para vocês: vá regularmente ao médico, visite um médico, toma cuidado com o que você está comendo, tome cuidado com aquilo que você está bebendo. Então perceba que a palavra importância está relacionada à nossa vida. E quando nós pegamos esta palavra importância e transportamos para a igreja, não é diferente. Porque quando eu digo assim, a importância do quebrantamento da igreja, eu estou querendo alertar os irmãos, eu estou querendo frisar os irmãos, eu estou querendo despertar os irmãos, que existem algumas coisas mais relevantes do que as outras. Existem coisas que nós precisamos parar e pensar. Porque quando nós falamos da palavra importância nas nossas vidas, eu estou demonstrando, essa pessoa está demonstrando para as outras que ele é uma pessoa organizada. Porque toda pessoa que não valorizar, que não der importância a momentos, a fatos ou acontecimento nesta vida, esta pessoa provavelmente terá uma vida conturbada. Se esta pessoa não der importância para momentos, para fases da sua vida, esta pessoa, ela não preza o crescimento. Esta pessoa não preza pela organização. Esta pessoa, ela não preza por uma vida saudável, por uma vida íntegra. Porque nós devemos dar importância a alguns momentos, a alguns acontecimentos da nossa vida. Por exemplo, quando nós vamos casar, nós precisamos dar importância a este momento, porque este momento, ele pode significar um momento de anos felizes, de uma família sólida, de uma família estruturada, ou uma família desestruturada, momentos de luta, de adversidade. Então, quando nós falamos que a igreja, a importância do quebrantamento para a igreja, eu quero dizer assim: igreja, dê importância para a sua saúde espiritual. Igreja, dê importância para o avivamento da igreja. Igreja, dê importância para um relacionamento com Deus. Então existem alguns temas na igreja, porque quando nós falamos de igreja, nós temos que ter em mente estrutura espiritual, nós temos que ter em mente comunhão com Deus, nós temos que ter em mente vida espiritual saudável. Então existem alguns temas da igreja que a igreja precisa retornar à sua importância. Por exemplo, a importância da oração, porque não existe igreja sem oração. Quando eu falo importância à santificação, eu estou dizendo que sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu quero a manifestação do poder de Deus, eu preciso de santificação. Importância ao jejum, eu estou dizendo do fortalecimento espiritual. Dê importância à doutrina, dê importância à palavra. Eu estou dizendo de algo que dirige a igreja, eu estou dizendo algo que ilumina a igreja, eu estou dizendo de algo que sustenta a sua igreja. E quando nós falamos de importância, nós estamos invertendo os valores na igreja hoje. Quando eu falo de temas importantes na igreja, nós estamos invertendo algumas qualidades, nós estamos invertendo algumas características, porque hoje é muito mais fácil as pessoas darem importância à formação de músicos, de alguns eventos da igreja, do que a importância da sua palavra, do que a importância da sua comunhão. E quando nós falamos da importância do quebrantamento, eu estou falando de algo que tem que estar incutido na sua mente. Quando eu falo de quebrantamento, eu tenho que falar das características da marca da igreja. Então o quebrantamento é algo essencial para a igreja.
Porque quando nós olhamos para este homem chamado Davi, até então, nós sempre levamos em consideração as suas vitórias. A Bíblia fala lá em Samuel capítulo 30, ele volta a Ziclag, ele vê a cidade saqueada, ele vai buscar a presença de Deus e pergunta a Deus: alcançá-lo-ei? Busca-lo-ei meus inimigos, e Deus diz: vai e alcançará. Então nós conhecemos o Davi, que foi ungido, quando o profeta vai à sua casa, e nem era lembrado pelo seu pai. Nós conhecemos este Davi, mas este Davi, ele nos dá uma lição, que muda a nossa situação espiritual nesta noite. Davi nos dá uma lição de um homem quebrantado, um homem que tinha um coração contrito, porque preste atenção, quando você olha para o capítulo 11 deste mesmo livro que lemos, nós vemos uma história de um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele comete um dos erros graves, ele maquina, ele deita-se com a mulher do seu serviçal, do seu súdito, ele deita com a mulher do seu homem, ele maquina, ele é a ponto de maquinar, mandar carta a Joabe para dizer: vai deitar com a sua mulher, Urias, para maquiar que o filho fosse dele. Urias, como era um homem que respeitava a autoridade do seu senhor, ele não abre mão da batalha. Então, a ponto dele ter que colocar ele na frente da batalha, porque ele queria maquiar, ele queria esconder o seu erro. Mas o que acontece aqui? Deus envia um profeta para ele, e Natã vai repreender. E aqui eu começo a falar das características, da marca de um coração contrito, de um coração quebrantado. Aí eu te pergunto: o que é quebrantamento? Por que a importância do quebrantamento para a igreja hoje? Porque a igreja que aguarda a volta do seu Senhor precisa ser quebrantada. Porque esta igreja que clama pelo seu nome, que chama pelo seu nome, precisa ser quebrantado. Porque quando eu falo de quebrantamento, eu estou falando da pessoa abrir mão da resistência. Porque quem não tem um coração quebrantado, ele é uma pessoa que é resistente. E esta palavra resistente é a palavra que mais ouvimos a partir do dia 28 de outubro de 2018. Quando elege um novo governo, a nossa oposição diz assim: agora nós teremos um governo de resistência. Sabe o que é resistência? É eu dizer assim: eu sei que está certo, mas eu não gosto dessa pessoa, eu não vou abrir mão. E quando nós não temos um coração quebrantado, eu sou resistente à sua palavra, eu sou resistente ao conserto de Deus, eu sou resistente a tudo que é certo de Deus. Então, o quebrantamento é você abrir mão, é você tirar a resistência. Sabe o que é também? Quebrantamento é você se tornar fraco. Sabe o que é quebrantar? É você se tornar fraco, é você reconhecer que do teu jeito não está dando certo, é reconhecer que do teu jeito não deu certo, é reconhecer que você precisa abrir as guardas, é necessário você abrir mão deste jeito de você viver. Isso é quebrantamento. Quando eu falo de quebrantamento também, eu estou falando de reconhecer as minhas debilitações, de reconhecer que eu sou humano, que eu erro, que eu sou fraco, que eu sou dependente de Deus. Quando eu falo de quebrantamento, eu estou dizendo que eu estou me submetendo à intervenção divina, eu estou me colocando na mão do Senhor e abrindo mão dos meus projetos pessoais, dos meus alvos, daquilo que eu acho certo. Quando eu falo de quebrantamento, eu estou falando de abrir mão da minha autoconfiança, da minha autodefesa, daquilo que eu acho certo, porque quando eu estou quebrantado, eu estou me colocando na mão de Deus. Quando eu estou quebrantado, eu estou sendo esmiuçado na mão de Deus. Quando eu sou quebrantado, eu sou sensível à sua voz. Quando eu falo de quebrantamento, essa é a característica, essa é a definição que a igreja precisa tomar posse nesta tarde.
O que é quebrantamento? É o amolecimento do coração, que seria a terra para a semente ser lançada. É o amolecimento do seu coração para que a semente da palavra venha germinar no seu coração, para que essa semente venha crescer no seu coração. Isso que é quebrantamento, é ter um coração derretido, é ter um coração contrito diante da presença de Deus. E quais são as marcas de um coração quebrantado? Quais são as características? Como você sabe que uma pessoa tem o seu coração quebrantado? Como você sabe, como você consegue identificar que aquela pessoa tem um coração contrito? A primeira característica de uma pessoa que tem o seu coração quebrantado, contrito, é aquela pessoa que tem facilidade de reconhecer os seus erros. Percebe que a grande dificuldade hoje é das pessoas reconhecer que errou. Deus envia o profeta lá, e o profeta começa a ilustrar uma história. A Bíblia fala que Davi inflamou seu coração, mas ele disse assim: esta pessoa é você. E olha a atitude de um coração quebrantado. Olha, a Bíblia fala assim: você fizestes as escuras, você fizestes no oculto, mas eu vou fazer as claras. Qual é a primeira atitude de Davi? Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Nós poderíamos usar do que? Foi a mulher que me seduziu, foi a mulher que deu bola para mim, foi a mulher que quis ir para a cama comigo, foi a mulher que se aproveitou da minha posição social, foi a mulher que se interessou pelo meu reinado. Olha que coisa interessante aqui. Davi, ele abre mão de quem ele era, e ele reconhece automaticamente, mesmo diante dos erros. Olha que coisa interessante: Senhor, eu errei. Eu errei. Porque não existe super crente, não existe foro privilegiado para obreiro, não existe foro privilegiado para crente. Tempo de igreja não é foro privilegiado, tempo de igreja não esconde a gente do pecado, tempo de igreja não é desculpa para nada. Este homem era rei, este homem estava numa posição de destaque, ele não era aqui o mesmo Davi lá de trás, ele era um homem que já tinha uma posição social. E hoje, quando nós olhamos para a igreja, a grande dificuldade da igreja não é ensinar ela a prosperar, não é ensinar ela montar movimentos, não encontramos dificuldade de escorrer qualquer tema na igreja. A grande dificuldade no meio da igreja hoje é ensinar a importância do quebrantamento, mas quando diz a respeito reconhecer os seus erros, nós temos dificuldade, porque hoje nós estamos gerando super crentes, nós estamos presos na nossa confiança, nós estamos presos nos nossos conceitos. Mas este homem, sendo quem ele era, ele já reconhece: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, eu afrontei ao Senhor, o que eu fiz não agradou ao Senhor. E a grande dificuldade nossa hoje é isso, de reconhecer que as nossas atitudes ferem a Deus, porque ele tentou esconder, mas Deus viu tudo estava diante dos olhos do Senhor, tudo estava diante do eu sou, do grande de Israel, tudo estava diante do grande, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, do Santo, do Sublime, do Altíssimo. E é isso que nós precisamos entender, meu irmão, quando nós somos quebrantados, porque Deus, ele não está querendo jogar nada na cara de ninguém. Deus não está querendo colocar nada, não queria colocar Davi na parede. Deus queria ouvir: eu pequei com
contra ti, eu errei contra o Senhor. E é isso que precisamos aprender, porque quando nós tomamos esta atitude, é benéfico para a nossa vida espiritual. Meu irmão, entenda uma coisa: nós dependemos de uma saúde espiritual. Entenda que nós somos corpo, nós somos o corpo, e um corpo, para se manter de pé, ele precisa ter saúde espiritual. Mesmo que você está aqui hoje, você é uma pessoa saudável, você é atacado, bombardeado por vírus, por bactérias, e o seu sistema imunológico, ele vai defendendo você, e quando você cai doente, você precisa recorrer ao médico, você precisa recorrer aos especialistas, você precisa tomar remédio. E quando lutamos para não reconhecer os nossos erros, por não reconhecer as nossas falhas, nós caímos doentes espiritualmente falando. Se você olhar para Asa, no livro de Crônicas, a Bíblia diz que ele começa bem. Ele aboliu os altares, ele aboliu os cultos estranhos, mas ele fez aliança. E quando vem um vidente repreender ele endureceu, ele mandou prender o vidente. E a Bíblia diz que ele cai doente, ele procura os médicos, ele não busca o Senhor. É isso que, quando não temos o coração quebrantado, é isso que nós fazemos. Nós buscamos culpado. Eu caí porque foste a mulher que me deste. Eu caí porque eu sou carne. Eu caí porque eu fui seduzido pelo diabo. Mas não é isso que o Senhor quer de nós hoje. A primeira marca de uma pessoa que tem um coração quebrantado é reconhecer o seu erro. Segunda marca, segunda característica de quem tem um coração quebrantado: estar disposto a consertar o erro. Porque tem pessoas que reconhecem que errou, mas não é humilde para dar um passo atrás e voltar a reconhecer e a necessidade de consertar. E aqui é um grande problema da igreja. É aqui que está levando a igreja à falência. É aqui que está levando a derradeira espiritual da igreja. É aqui que está levando a cegueira espiritual, a falta da disponibilidade de consertar. Às vezes eu falei algo para esta irmã e ela está brava comigo. Eu sei que eu errei, mas eu fico buscando autodefesa e autojustiça, e eu não vou até ela. Eu não tenho humildade o suficiente para ir até ela e consertar. Isso é péssimo, porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja que está sendo preparada para o grande dia. A igreja vai passar por um grande evento, que é o arrebatamento. Mas nós precisamos aprender a ter esta humildade. Nós precisamos nesta tarde abrir mão da nossa resistência. Nós precisamos nesta tarde abrir mão, rasgar o nosso coração e reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos errados, que erramos, mas nós estamos diante daquele que tem poder e autoridade para perdoar. Porque olha o que ele diz: Davi, o Senhor transpassou, o Senhor perdoou os seus pecados, o Senhor perdoou, Ele anulou o salário do pecado, que é a morte. Porque se ele não pede perdão, ele vai morrer espiritualmente falando. Se ele não vai buscar o conserto, se ele não reconhece o erro e não está disponível para o conserto, ele vai a óbito espiritual, ele vai morrer espiritual. Quando a pessoa está morta, ela perde os sinais vitais importantes da vida. Ele não ouve, ele não fala, ele não anda, ele está estagnado. Tem muitas pessoas que estão mortas, já foi decretado o seu óbito espiritual. Tudo está errado, nada está bom, reclama de tudo. Isso é sinal de óbito espiritual. A pessoa morreu espiritualmente falando. Por quê? Porque do mesmo jeito que podemos ter óbito espiritual,
mas nós estamos diante daquele que tem poder de ressuscitar. Nós estamos diante daquele que ressuscita, aquele que é vida, aquele que emana vida, aquele que derrotou a morte, aquele que tragou a morte. Então você pode ressuscitar espiritualmente, falando neste dia, Deus pode ressuscitar você. Meus irmãos, é nítido que nós não sabemos o que é quebrantamento. Um dos sinais do óbito espiritual é a falta do batismo com o Espírito Santo. Outra característica de óbito espiritual é quando uma igreja é dividida, quando uma igreja não se comunica, porque todo culto nós ouvimos assim: levante a sua mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco, seja com vós. Esta comunhão, Paulo estava dizendo assim: tem intimidade com o Espírito Santo, tem aproximação com o Espírito Santo, tenha coinonia com o Espírito Santo, seja íntimo do Espírito Santo. Mas vamos supor, se eu entrar em óbito, eu não terei mais intimidade com a minha esposa. Se eu entrar em óbito, eu não terei mais comunicação com ela. Se eu entrar em óbito, eu não consigo enxergar mais nada. Por isso que não entendemos, tenha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente da igreja. O Espírito Santo, ele quer comunhão com você. O Espírito Santo, ele quer convencer você do pecado. O Espírito Santo, ele quer intimidade. O Espírito Santo quer te encher. É ele que convence. Mas nós precisamos se quebrantar nesta tarde. Nós precisamos rasgar o nosso coração na presença do Altíssimo. Nós precisamos abrir mão da resistência e reconhecer que errei há 10 anos atrás, reconhecer que eu errei ontem, reconhecer que eu errei agora de manhã. Por quê? Porque o Senhor veio aqui nesta tarde consertar tudo isso, porque o Senhor quer soprar do teu espírito, o Senhor quer encher a casa, porque penso eu, este é um pensamento meu, o Espírito Santo não é algo que eu doutrino. O Espírito Santo não é um carro alegórico da igreja. O Espírito Santo é um agente atuante da igreja. O Espírito Santo, ele quer encher você. O Espírito Santo quer ter intimidade com você. O Espírito Santo quer remover aquilo que está sujo. O Espírito Santo quer consertar o que está errado. O Espírito Santo quer fortalecer a sua igreja. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros. Geralmente nós somos assim. Os nossos pecados, o seu pecado pessoal, você usa um telescópio para olhar. Mas o pecado dos outros, nós usamos um microscópio. Parece que os pecados dos outros é maiores que o meu. E quando eu olho para Davi, para esta passagem, é o momento mais emblemático da vida deste homem. Meu irmão, ele poderia manchar sua biografia, ele poderia se apoderar de quem ele era, mas a Bíblia diz que ele vai para um lugar, ele se isola, ele vai para um particular, ele se prostra, e ele já reconhece de pronto diante do profeta. Primeira coisa, ele reconhece que Natan é um enviado de Deus. Hoje nós temos uma igreja que mal reconhece a autoridade espiritual. Muitas vezes a pessoa recrimina a palavra, porque essa palavra não é para hoje. Precisamos reconhecer a voz de Deus. Deus manda ali, era Davi, ele envia um profeta, ele era rei, mas ele envia um homem de Deus. Ele já reconhece: eu pequei, este é um enviado de Deus, este é a boca de Deus, este é a personificação de Deus. Deus mandou o seu profeta para falar comigo: eu pequei contra ti, e ele vai embora. Agora é Davi com Deus. O profeta trouxe a notícia, o profeta proclamou a notícia: olha, o Senhor te perdoou, o seu pecado foi transpassado, o seu pecado foi perdoado. Mas ele se retira para ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ele queria restaurar a sua situação original. Ele queria o conserto, ele queria se consertar com Deus naquele momento, naquele instante que o profeta
falou com ele. Sabe qual é o grande problema hoje? Nós somos pecadores. Se a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Quando nós oramos, nós pedimos perdão. Senhor, tira meu orgulho, perdoa a minha arrogância, perdoa a minha soberba. Nós oramos assim. É um pecado, um sentimento que a grande maioria possui, mas não pedimos e não confessamos este pecado. Quando eu olho para a vida deste homem, ele conseguiu lutar contra tudo isso. O mais difícil não é lutar com uma tentação de uma mulher. O mais difícil não é lutar por um dinheiro fácil. O mais difícil é lutar contra a minha soberba, contra a tua soberba. Porque tem homens que não gostam de ser repreendido. Ele foi repreendido por Deus e ele busca o conserto. E é isso que está faltando para nós, a igreja de Cristo. Meus irmãos, este sentimento é um sentimento sutil. Sutil, mas ele vai para o conserto. Ele se retira, ele se afasta, ele se aparta para que Deus mude a vida dele. Quem quer ter sua vida mudada? Eu não conheço quem você é, mas o Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo conhece o seu pensamento. O Espírito Santo conhece o seu coração. Ele fala assim: Davi, tu fizeste um culto, você escondeu do esposo, você escondeu da tropa, mas eu vi, Davi. Eu vi, o Senhor vê. Esse é o outro problema da igreja. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Então aquilo treme, ele estremece, ele se rende ali. Quando ele disse: eu vi que tu fizeste as ocultas. Ele estremeceu. Sabe por quê? Porque tinha intimidade. Sabe por quê? Adquiriu um coração quebrantado. Ele não ia lutar com Deus. Porque quem luta com Deus sai machucado. Quem rejeita a palavra de Deus se machuca. Quem briga com Deus sai machucado, sai mancando, sai ferido nesta batalha. Mas o Deus que me traz aqui nesta tarde, Ele é um Deus que quer te curar. Ele é um Deus que quer te levantar. Outra característica de um coração quebrantado: ele tem gratidão pelo confronto. Meu irmão, eu confrontar com ele não dói tanto como eu confrontar comigo mesmo. Porque quando erramos, nós buscamos desculpas, nós buscamos autodefesa, nós buscamos razão. E a razão é o cavalo do diabo. A razão, o diabo se beneficia. Porque se a Bíblia fala, se nós temos um advogado, lá em 2 Timóteo, Paulo diz que nós temos um justo juiz, e a Bíblia fala que nós temos um acusador. Olha que coisa. Se você transporta para a sua vida pessoal, para o nosso cotidiano, quando nós temos um criminoso que está sendo defendido num tribunal, numa audiência, que vai dizer ali se ele é inocente, se ele é culpado, nós temos essas três figuras: defensor, o que vai dizer o direito e o que vai acusar. E quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, não é diferente. Nós temos um justo juiz, nós temos um advogado que luta por nós, que milita por nós. Nós temos um que nos acusa. Então penso eu assim, fica o diabo na mente da pessoa: você não merece perdão, você fez isso mesmo, você merece tirar sua própria vida, você não vai se levantar mais. Em contrapartida, nós temos um advogado que está ali diante do Pai dizendo assim: Pai, a tua palavra diz lá em Jeremias que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, arrependa-se e vive. Pai, está escrito na tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Este é o confronto. Este é o confronto dentro de nós.
Porque pensa comigo, quando você traz para a prática, nós temos ali um acusador que está dizendo assim: excelência, ele merece ser condenado, ele é transgressor da lei. Aí você tem um advogado que está dizendo assim: excelência, pela ordem, ele está ferindo princípios da liberdade, ele está ferindo princípios da vida. Excelência, ele tem direito de retratação. Excelência, está errado a pena. E nós temos um advogado que é assim que está fazendo por nós. Ele pode até errar, mas o sangue do teu filho Jesus, ele purificou ele. O sangue de Jesus Cristo nos deu liberdade. E é isso, meu irmão, isso é o coração do Evangelho, isso é anunciar o Evangelho. Meu irmão, o mais lindo do Evangelho não é se você vai ser rico, não é se você vai ser conhecido, não é se você vai ganhar as nações. O mais lindo do Evangelho, que eu entro perdido e saio salvo. O mais lindo do Evangelho é quando todos viraram as costas para mim, mas eu tenho um justo que me perdoa. A sua justiça me satisfaz, porque quando Cristo, Deus olha para mim, Ele vê a pessoa bendita de Cristo. Mas nós precisamos ter gratidão pelo confronto. Quando ele jejua, ele estava jejuando para que voltasse a criança, porque Deus disse: ó, seu pecado está perdoado, mas as consequências, esta criança eu vou matar, ele vai morrer. Ele está sendo confrontado, ele está buscando, ele está ali na intimidade com Deus. E o que nós não queremos é confronto. Nós queremos massagem, nós queremos que passe a mão por cima, mas nós não queremos ser confrontados. O Evangelho é confronto, o Evangelho é anúncio das boas novas, mas você tem que ser confrontado, porque existe uma essência adâmica, existe uma origem pecaminosa. Este homem era um homem segundo o coração de Deus, mas um dia ele está andando pela sacada, ele coloca os olhos naquela mulher, ele ficou seduzido, ele quis possuir, ele tentou enganar como se o filho fosse do esposo, deu errado o plano, ele coloca na linha de frente para matar. Este era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele é confrontado, ele olha para ele. É isso que precisamos nesta noite, olha, neste dia, olhar para você mesmo e ver como você é, como que você é, o que você é capaz de fazer. Não confie em você, não confie na sua carne, olhe para o autor e consumador da fé, queira ser confrontado. Porque, sabe por quê? Quando nós falamos de gratidão, existe 3 níveis de gratidão. Aquela gratidão superficial: um dia eu passei necessidade e o Senhor me ajudou, sou grato por Ele. Existe aquela gratidão intermediária: Ele me ajudou, se um dia eu puder, eu retribuo. Mas a gratidão que existe entre eu e você e Deus é uma gratidão vinculativa. Eu não posso fazer o que Ele fez, mas eu não quero abandonar a sua presença. Sabe por quê? Quando Deus confronta você, Deus não quer humilhar você, Deus não quer zombar de você, Deus não quer expor você. Deus, quando confronta você, Ele quer mostrar de onde Ele te tirou e quer mostrar para onde Ele quer te levar. Se Ele te confronta, Ele está externando amor, porque amor não é só dizer que está tudo certo e passar a mão. Amor é falar que está errado e mostrar o caminho. Amor é isso. Deus confronta. Seja grato pelo confronto de Deus na sua vida, porque o confronto, meu irmão, vamos ser sinceros, nós estamos no melhor lugar. Nós estamos no lugar que podemos entrar perdido e sair salvo. Nós estamos no lugar que nós poderíamos estar dando passos para a perdição, mas nesta noite, neste dia, existe uma conversão. Deus muda a minha rota. Deus está me livrando do precipício. Deus está me livrando do inferno. Deus está me livrando da condenação. E nós temos um acusador que está dizendo: ele merece a condenação. E nós temos um advogado: ele merece ser salvo. Ele tem que ser salvo. Ele tem que ser salvo. Aí ele mostra o Calvário. O confronto é mostrar o Calvário. Mas nós estamos analfabetos da leitura do Calvário. Qual é a mensagem do Calvário? Nós
estamos esquecidos da leitura do Calvário. O que é a cruz de Cristo para mim e para você? Qual o significado da cruz para você? Quando eu olho para o Calvário, eu vejo vida. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo remissão de pecado. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo eternidade. Sabe por quê? Quando Deus confronta você, o Espírito Santo quer gravar a eternidade nos nossos olhos. Quando nós somos confrontados, é o Espírito Santo gravando a eternidade. Sabe quando você tem gravado algo na sua pele? Você percebe que hoje, a maioria da juventude, eles fazem tatuagem porque eles são induzidos pelos jogadores de futebol. A maioria dos jogadores de futebol usa tatuagem no braço. Cada momento, cada época tem a sua moda, para você lembrar. E quando nós temos a eternidade gravada nos nossos olhos, sabe o que Deus quer fazer com nós? Ele quer dizer que o céu é logo ali. Aguenta mais um pouquinho que nós estamos chegando. Segura firme aí, que aqui nós vamos entrar os portões eternos. Grave a eternidade nos nossos olhos. Essa é a oração nesta tarde. Espírito Santo, Deus de Israel, grave a eternidade nos meus olhos. Mas sabe para gravar a eternidade nos seus olhos, você tem que ser confrontado. Porque existe um velho homem que está sempre querendo tomar um lugar. Existe sempre uma soberba que está querendo tomar lugar. Existe sempre o teu eu. Mas nesta noite o Espírito de Deus me traz aqui neste lugar para dizer para você: seja grato ao confronto de Deus. Eu perdi a minha mãe agora dia 2 de janeiro. E eu, graças a Deus, sempre fui um bom filho. E esses dias eu estava pensando como eu sou grato aos seus conselhos, porque eu cheguei até aqui, porque foram conselhos bons. Não me deu riqueza, não deu nada, mas ela falava algumas coisas que eu gravei. Filho, vai estudar. Filho, seja uma pessoa honesta. Filho, ame a Deus. Olha que coisa interessante. E o Espírito Santo me traz aqui nesta tarde para dizer para você: seja grato ao confronto de Deus. Não fique rejeitando a palavra. Não tenha um coração de pedra, tenha um coração de carne. Aceite o confronto, seja confrontado no seu interior. Deixa Deus falar com você nesta tarde. Remova as pedras, tira a pedra nesta tarde, porque Deus quer salvar, Deus quer encher a casa, Deus quer fortalecer, Deus, Ele te ama, Deus quer salvar nesta tarde. Meu irmão, o grande problema nosso é esse. Percebe casamento? Percebe? Isso é sempre o homem. O homem não gosta de reconhecer que está errado. O homem não gosta de reconhecer que ele precisa ajudar. O homem não quer reconhecer porque eu sou o homão da casa. Eu sou o provedor. Mas precisamos da marcha ré. No carro do crente tem que ter marcha ré. No carro do crente, do salvo em Cristo Jesus, tem que voltar. Tem que reconhecer: eu estou errado, eu falhei. Sabe por que isso agrada a Deus? Quarta marca daquela pessoa quebrantada. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 12. Então Davi se levantou. Quem tem o coração quebrantado, ele tem zelo pela glória de Deus. Ele errou, ele pecou, ele caiu, mas ele quer restituir o estado original. Qual é? Da sua presença, da sua comunhão. Olha o que acontece. Quem reconhece, quem tem o coração quebrantado e tem zelo pela glória de Deus, a primeira coisa, ele é confrontado. Primeiro, ele reconhece o erro. Segundo, ele vai para o conserto. Terceiro, ele é confrontado. Quarto, ele se levanta. Eu errei. Eu me levanto. Porque às vezes a gente quer se levantar diante da autoridade espiritual constituída por Deus dentro da igreja. Às vezes a gente quer se levantar contra um grupo da igreja. Às vezes a gente quer se levantar contra o ministro da palavra, mas nós temos que se levantar diante do eu sou. Ele se levanta. Por quê? Por quê? Olha aí, ele se levantou de terra, ele estava prostrado. Ele estava no chão, num ato de humildade, de quebrantamento, se humilhando, chorando. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você ficou em plantos e você não se levantou enquanto você não sentiu
sentiu o abraço do Espírito Santo? Qual foi o último dia que você se derramou na presença do Altíssimo e você foi envolvido, não por uma força, mas pela pessoa de Cristo, pela pessoa do Espírito Santo? Qual foi o último dia? Ele se levanta. Olha que coisa ele faz. Depois de se levantar, ungir. Sabe o que é isso? A unção restabelecendo a comunhão, restabelecendo a autoridade. Ele se levanta e se unge. E se unge. Autoridade. Unção. Comunhão. Eu vou dizer de novo. Nós estamos acostumados em todo culto que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, quando Paulo fala comunhão, meu irmão, não tem como ter comunhão com o Espírito Santo no pecado. Não tem como ter comunhão com o Espírito Santo na mentira. Não tem como ter comunhão com o Espírito Santo na divisão da igreja. Não tem como ter comunhão com o Espírito Santo jogando para baixo do tapete ou apenas reconhecendo. Davi consegue restabelecer esta intimidade, esta comunhão quando ele se levanta. Agora está se ungindo. Ele volta, ele restabelece o estado original da comunhão. Meu irmão, você pode perder um carro, você pode perder uma casa, você pode perder um ente querido, mas não podemos perder a comunhão com Deus. Não podemos perder a comunhão com o Espírito Santo. Ele reconheceu, ele reconhece isso. E lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Torna-me dar alegria da salvação e não retires de mim o teu Espírito. Por isso que ele se unge. Não tire de mim o Espírito Santo. Não tire de mim o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Não permita esta cegueira espiritual. Não permita a morte espiritual. Não permita que eu não ouça mais a tua voz. Não permita que eu tenha sensibilidade da tua presença. Não permita eu ficar um dia sem sentir a tua graça. Não permita eu ser sensível à tua voz. Não permita que eu não ouça mais a tua voz, a tua palavra. Não permita que eu esteja na sua casa. Glória a Deus. Olha aí, ele se unge e muda as vestes. Sabe o que acontece? Não é bater a mão e tirar o grosso. Porque se a lama cai em você, você passa uma água, mas fica marcado. Ele trocou as vestes, ele trocou a roupa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou voltar mais a fazer aquilo lá não. Eu errei, eu reconheço, estou ungido, restabeleci a comunhão, mas agora eu vou com uma veste nova. Eu vou com uma veste limpa, porque aquele que perdoa pecado me perdoou. Aquele que restabeleceu a minha comunhão, ele me aceitou. Então agora eu vou com vestes limpas, porque olha o que ele faz. Depois de tudo isso, meu irmão, é muito sério isso aqui. Meu irmão, desperta nesta tarde. Depois dele se levantar, depois dele se ungir, depois de ele trocar as vestes, olha o que diz aqui: entrou na casa do Senhor para adorar. Para adorar. A Bíblia não fala que ele procura os verdadeiros adoradores. Ele entra depois para adorar. Percebe como está a adoração hoje? Percebe como ela está manipulada? Percebe como ela está superficial? Por quê? Porque ele procura o verdadeiro adorador. Olha quem é o verdadeiro adorador aqui. Qual é o verdadeiro adorador? O que canta bonito? É o que tem eloquência. O verdadeiro adorador é este Davizinho aqui, ó. Ele reconheceu que errou, ele estava disposto a consertar, não confrontou o confronto, não virou as costas para o confronto, não ficou de carinha feia para o confronto, não abandonou a igreja por causa de confronto, não abandonou o grupo por causa de confronto. Pelo contrário, ele é grato ao confronto. Depois de tudo isso, ele se levanta.
o Senhor veio levantar aqui nesta tarde. Ele se levanta, ele se unge e ele troca as vestes, meu irmão, para ir ao templo. Ele troca as vestes para apresentar o verdadeiro adorador, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Qual é o verdadeiro adorador? É esse. Até onde eu estava errado, até uma hora eu estava errado, mas agora eu reconheço, e eu pequei contra o Senhor, Pai. Eu pequei contra a tua casa, eu pequei contra o teu Santo Espírito, eu pequei, mas eu quero restabelecer o estado original, eu quero perdão, e nesta tarde tem perdão para você. Nesta tarde, meu Deus, tem salvação. Eu sempre uso um jargão que eu digo assim, toda igreja que eu estou, eu falo assim, nós estamos no melhor lugar. Por quê? Porque se eu chegar diante de uma autoridade agora, ele pode até me entender, mas ele não consegue solucionar os meus conflitos interiores. Ele pode até me dar um bom dinheiro, mas ele não consegue curar a minha alma. Eu posso até ganhar destaque, posso até ganhar posição no mundo, mas eu não consigo ganhar posição dentro de mim. E tem situações na nossa vida que o reinado que este homem teve, o reconhecimento que este homem teve, o poder que este homem teve, não poderia curar o seu interior. E a pior doença não é a doença externa, a pior doença é a doença interior, porque o pecado comete o nosso, ele deixa a gente enfermo interior, onde esposo não conhece, onde filho não conhece, onde pastor não conhece, onde dinheiro não conhece, onde nada pode mudar. Mas nesta tarde, nós estamos num lugar que pode proporcionar esta cura interior. Nesta tarde, nós estamos num lugar que pode proporcionar vestes lavadas, vestes limpas. Nós estamos num lugar nesta tarde que pode transformar a sua vida. Nós estamos num lugar ainda, porque a igreja será tirada, terá a segunda chamada, terá a segunda oportunidade, mas sem o Santo Espírito, sem aquele que intercede. E nós estamos num lugar, meu irmão, que nós só vamos entender o que é este lugar, e vamos entender este lugar em duas condições. Aquele que subir, ele subiu porque ele já sabe o que é este lugar. E aqueles que vão ficar. Sabe onde estão as melhores pessoas? Elas não estão aqui. As melhores pessoas hoje, elas se encontram no inferno, porque eles estão se arrependendo tardiamente. Eles estão se arrependendo. Você acha que não tem pastor? Você acha que não tem presbítero? Você acha que não tem dirigente de seguração? Você acha que não tem jovem? Quando falava, confrontava a palavra. Quando falava, dividia a igreja. Quando falava, lutava contra o reino. Queria deturpar o reino. E eles estão se arrependendo tardiamente. A Bíblia relata isso do jovem rico. Pai Abraão. São atitudes tardias. E quando nós sabemos reconhecer a tempo, meu irmão, sabe qual é o grande defeito nosso? Isso é característica de um sistema religioso. Nós estamos deixando de propagar o reino, porque instaura dentro do reino, ou do lado do reino, um sistema religioso corrupto, que enjaula as pessoas e impede as pessoas de reconhecer que elas erraram. Porque a pior coisa na vida não é perder dinheiro, não. A pior coisa na vida não é perder uma justiça. A pior coisa na vida é você ficar anos neste lugar e naquele grande dia você não subir. A Bíblia diz assim: ou esta noite pedirão a tua alma. Meu irmão, você tem parado para analisar o cenário atual? Meu irmão, você tem percebido que os sinais estão latentes da volta de Cristo? A ciência diz assim: quando uma pessoa vai infartar ou vai ter um derrame,
Um mês antes ela começa a emitir sinais. Quanto mais próximo do acontecimento, do infarto, intensifica as dores. Está mostrando. Quando você faz o atual cenário, meu irmão, isso não desperta você. Isso não leva você a pensar na eternidade. Meu irmão, você já pensou se você partir hoje? Você já parou para pensar nisso? Esse sistema religioso corrupto que instaura hoje, ele furtou isso das pessoas. Porque hoje é um evangelho pragmático, um evangelho filosófico, um evangelho cultural, mas evangelho é anúncio, é propagação do reino, da volta, da salvação. Meu irmão, a morte é real. Existe a morte, meu irmão. Nós temos que estar pronto para este evento. Nós nos preparamos para casar. Nós nos preparamos para nos formar. Nós nos preparamos para tudo, para tantas coisas. Mas e a sua vida eterna? Você tem se preparado para a vida eterna? O que te prende neste mundo? Sabe que esse sistema tem feito? Porque quando você lê lá João 3,3, do nascer de novo, aquele que não nascer de novo não verá o reino. Este sistema impede de ver o reino. Porque ali está dizendo da conversão. Mas dentro da conversão existe uma coisa que não se fala mais. Metanoia, transformação. Sabe o que é isso? Transformação da sua mente. Então quem foi transformado, quem é convertido de fato, de verdade, ele sofreu uma metanoia, uma transformação na sua mente. A sua mente agora não é mais a mesma com o mundo. Você tem que mudar o seu relacionamento com o mundo. Agora, principalmente hoje, neste momento cultural, uma festa cultural. Teve um tempo atrás aí, eu vi uma cantora famosa falando, ela usou o que o irmão falou agora há pouco aqui, ela usou de blocos para ganhar os perdidos, mas estava ali chacoalhando o esqueleto. Tem que mudar sua mente em relação ao mundo. Quem foi transformado, quem é convertido, sofreu uma metanoia, ele muda o seu relacionamento com o pecado. O pecado, outrora, era prática de vida nossa, mas agora não é mais. Nós não temos mais o pecado como prática de vida, nós não temos o pecado como animal de estimação. Quem é convertido mudou o seu relacionamento com o pecado. Quando ele erra, é igual Davi. Tem que correr para os pés do Senhor. Se você pegar uma enfermidade e você ficar acamada, você corre para onde? Para os pés do médico. Se você for uma pessoa de condições financeiras, se possível você atravessa o oceano, vai buscar um especialista, porque você quer a cura. E nesta tarde nós estamos diante daquele que tem o poder de curar nossa alma. Nós estamos diante daquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Corra para os seus pés. E para encerrar, quem sofreu metanoia, quem converteu de verdade, o seu relacionamento com Deus é diferente. Meu irmão, o nosso relacionamento com Deus muda. Deus fala quando quer, como quer, a hora que quer, onde tiver que falar. Você pode preparar uma festa, um evento bonito, mas se Deus quer falar naquele dia, Ele vai falar. Porque Ele é o dono da obra. Se você falar assim para mim, posso usar a sua casa? Para quê? E você tem intimidade comigo? Eu quero fazer uma festa para o meu filho, minha casa é pequena. Pode usar? Pode usar. Pode usar. O que você vai fazer? Eu vou colocar faixa aqui, faixa aqui. Se eu ver que eu não estou gostando, eu vou proibir. Porque a casa é minha. E hoje nós estamos colocando faixa, nós estamos colocando evento, mas o principal da festa. O principal da festa é cantar parabéns. É distribuir o bolo. Na hora do principal da festa, que é a palavra. Que salva, que confronta, que leva o homem para o céu, que transforma a vida, querem calar o Espírito Santo. Tem pessoas que você vai pregar, manda o esboço aqui. Por quê? Porque eu quero ver o que você vai falar. Mas por quê? Não, porque pode ferir dizimistas da igreja. Mas por quê? Não, porque aqui você não pode falar de divórcio, não.
Aqui você não pode falar de segundo casamento, não, mas por quê? Porque ele é o co-pastor da igreja. Mas por quê? Porque ele vai embora. Mas aqui não pode falar de fornicação, por quê? Porque o filho do pastor está em fornicação. Aqui não pode falar mais sobre dinheiro sujo, por quê? Porque a gente tem algo de alto escalão envolvido. Onde está a liberdade do Espírito? A Bíblia diz: onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. O Espírito Santo tem liberdade para falar, o Espírito Santo tem liberdade para agir, o Espírito Santo fala no seu coração. Por que ele fala? Glória a Deus, aleluia. Eu amo os meus filhos, mas às vezes eu acabo fazendo algumas coisas que estou estragando. Eu vou lá e corrijo. Com Deus não tem essa. Deus ele não estraga, Deus ele conserta. Mas quando eu falo para o meu filho, isso não pode, dói na hora, mas lá na frente ele vai me agradecer. Quando Deus ele vem e corrige a igreja, não é porque ele não ama a igreja, ele está livrando você do inferno, ele está livrando você das amarras de Satanás. Quando Deus ele vem falar na igreja, meu irmão, se levanta contra qualquer coisa, se levanta contra um governo, contra uma ditadura, mas não se levanta contra a obra de Deus, não se levanta contra o Santo Espírito, não levanta contra a palavra de Deus, porque Deus ainda fala na terra, Deus ainda está operando, agindo, Deus está tomando conta da sua igreja, a igreja é dele, ele tem compromisso. Porque se você lembra de Ló, Deus ele socorre Ló por causa da oração de Abraão. Se tiver tanto justo, se tiver tanto, Deus vai lá e socorre por causa da oração. Meu irmão, não é porque nós estamos vendo bagunça, não é porque nós estamos vendo coisa fora do lugar. Tem justo ainda na igreja, tem homens e mulheres com intimidade, tem mulheres e senhorinhas de coquinho, que aquela mulher, quando ela dobra o joelho no quarto, meu irmão, o céu desce naquele lugar. Deus ainda ouve a oração. Cuidado, meu irmão, pode ser 200 pessoas, mas se tiver uma de intimidade, meu irmão, Deus ele vai limpar a igreja, Deus vai cuidar da igreja, Deus vai sustentar. Então tome cuidado, meu irmão, porque tem homens ainda comprometidos com esta palavra. A igreja ainda não apodreceu, porque tem sal, meu irmão. Se você pegar 1 quilo de sal, você precisa de 13 gramas de sal para dar tempero, dar sabor. Então existe ainda a minoria que está sustentando esta igreja na oração, tem a minoria ainda que está sustentando essa igreja na santidade, na intimidade. Tem gente ainda santa, tem gente ainda de intimidade, porque se não estivesse, a igreja já teria tombado. Mas são essas pessoas, o avivamento ele vem da minoria, ele vem dessa pessoa. Então nesta tarde o Senhor me traz aqui para dizer para mim e para você: quebranta o seu coração, porque eis que farei algo novo. Quebranta, porque o Senhor quer mudar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.